Nesta edição está o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Boa tarde, Ricardo. Apesar de uma votação secreta, ela é agora conhecida cá fora. Não é propriamente uma surpresa. Não é uma surpresa, estamos ainda numa fase muito incipiente deste processo, vai haver várias votações, vai haver depois também desistências entre os 12 candidatos que agora estão a ser apreciados e isso vai ter inevitavelmente depois consequências naquilo que é o posicionamento dos mais prováveis, mas o resultado desta primeira eleição é particularmente auspicioso para António Guterres, na medida em que acaba por marcar, desde uma fase muito inicial, não apenas um território, mas dar aqui um sinal de que ele é claramente um dos favoritos, porque outros nomes favoritos, nomeadamente de mulheres que eram vistas como prováveis sucessoras de Ban Ki-moon, estão agora um pouco mais atrasadas naquela que é a apreciação feita por este júri. E é preciso também ter em conta que não há aqui grandes variações, ou pelo menos no passado não tem havido grandes variações naquilo que é a votação que vai sendo feita. E, portanto, esta primeira, chamemos-lhe assim, vitória, embora a palavra possa ser um bocado exagerada, é particularmente importante para António Guterres. Podemos dizer a vitória num primeiro round e importa sublinhar, Ricardo, que foram 12 os membros do Conselho de Segurança que votaram António Guterres, houve aqui 3, 15. Não se conhece, 12 dos 15 votaram António Guterres. É certo que não se conhece quem foram os 3 elementos que não afirmaram nesse sentido. Ora, isso poderá fazer toda a diferença no processo ou acreditas que nesta fase já nem por isso? Nós não sabemos exatamente o que é que está ali, quem são, e, portanto, a identidade poderia dar-nos aí sinais mais claros. A verdade é que isto também já é uma exceção, nem sequer os resultados eram conhecidos. O facto de agora estarmos a conhecer estes resultados mostra que já há aqui uma maior transparência por parte dos elementos envolvidos nesta votação, mas, como eu dizia há pouco, eu acho que o mais importante é perceber, a partir desta primeira votação e, sobretudo, conhecendo-se estes resultados, e é preciso dizer que já anteriormente cada um dos candidatos sabia individualmente os resultados, não podia era divulgá-lo depois publicamente, mas o que acontece é que quando os candidatos começam a conhecer os resultados, começam a abandonar. E quando abandonam, muitas vezes transferem, digamos assim, o seu apoio para os candidatos melhor posicionados. E isso é aquilo que, mais do que verdadeiramente conhecermos quem é que esteve do agrado, a quem é que António Guterres agradou, é muito importante saber a quem é que os vários candidatos que agora eventualmente possam começar a mostrar sinais de desistência irão declinar a sua simpatia. 6 homens, 6 mulheres, vamos tentar perceber ao longo do tempo quem serão os mais fracos, até porque, como dizias no início, havia a expectativa de que da ala feminina houvesse uma força maior, o que acaba por não se verificar quando se percebe que o esloveno Turk está a seguir António Guterres nas preferências. É verdade, essa terá, digamos de alguma maneira, a surpresa aqui nesta votação, mais do que a vitória de António Guterres. É preciso percebermos que estamos no território da diplomacia. No território da diplomacia isto tem regras que são muito rígidas. Há claramente uma apetência para equilibrar aquilo que tem sido quer a distribuição geográfica, quer a distribuição em termos de sexos, esta presidência da ONU. Tem uma indicação, Ricardo, de que Turk terá tido o encorajamento de 11 dos países muito próximo, por isso, de António Guterres, com os tais 12 votações. Isto mostra que havia ali uma apetência em que o sucessor fosse de um país de leste, porque nunca houve ninguém dos países de leste, e que fosse mulher, na medida em que há um déficit de presenças femininas na liderança da Organização das Nações Unidas. Ora, este segundo lugar de Turk, desse ponto de vista, vem de alguma maneira, um ex-presidente esloveno, vem de alguma maneira cumprir esses requisitos. Mas há outras variáveis aqui que são igualmente importantes e que ao longo deste processo podem também acabar por interferir naquele que é o resultado final. Para além dessas tendências, como dizias, daquilo que é habitual e dessa rotatividade, há as tendências políticas. Claro. Neste momento, conhecendo aquelas que são as tendências políticas e olhando também para o quadro das Nações Unidas, Ricardo António Guterres, nos meandros do poder, terá a capacidade para
levar este processo até ao fim de forma vitoriosa? Claramente que sim. Em todos os debates, na apresentação que fez, ele foi claramente o mais elogiado, até pela sua abrangência e também pela capacidade que ele teve em, ao ser simultaneamente politicamente correto, mas assertivo nas suas posições, agradar quase que diria a gregos e a troianos. E a sua posição aí foi muito consensual. Mesmo aqueles que, do ponto de vista ideológico, reconhecem algumas divergências em relação a António Guterres, reconheceram que a sua competência e, sobretudo, com a sua capacidade de ultrapassar algumas idiosincrasias, ele é claramente o melhor posicionado para ocupar um cargo que, neste momento, pode ser de enorme relevância. Agora, há também a questão diplomática. Nós sabemos que há ali 5 países que vão ter poder de veto e que a sua articulação e muitas vezes também as suas divergências, são claras as divergências entre a Rússia e os Estados Unidos, por exemplo, nesta altura. A questão do Brexit pode vir a ser aqui uma variável importante, na medida em que o Reino Unido, que é outro desses 5 países, poderá querer posicionar-se de alguma maneira em termos de simpatias, por exemplo, porque não, relativamente à França, que é outro dos países que aqui tem, e portanto essas articulações podem aqui ser bastante relevantes, mas respondendo mais uma vez à tua questão, eu diria que António Guterres aí faz quase que o pleno em termos de simpatias e não se viu nenhuma resistência muito forte de nenhum desses países que tem poder de veto em relação à sua figura. Ricardo, acreditas que nesta altura já todos os membros terão decisões tomadas, estão apenas à espera de desistências ou poderá haver mudanças de rumo no meio deste processo, conforme também os interesses? Pois, nós não sabemos exatamente, até porque no passado não havia esta disponibilização de dados como existem agora. As próprias reuniões, os próprios debates eram à porta fechada, agora já são à porta aberta, e portanto temos agora um bocadinho mais de conhecimento sobre aquilo que é dito, mas o historial até agora, o resumo histórico demonstra-nos que geralmente não há muitas inflexões na posição que os avaliadores têm sobre os candidatos. E daí que me pareça que esta primeira vitória, embora ainda muito incipiente, pode ser determinante, pelo menos para saber que António Guterres estará numa espécie de shortlist até à fase final. Há uma tendência clara na votação em António Guterres. Obrigada, Ricardo, pela tua presença.